Oi galera, queridos leigos, que bom a gente poder se encontrar novamente aqui para nós conversarmos sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero dar continuidade a um pequeno estudo que eu iniciei dias atrás sobre Atos dos Apóstolos. Queremos falar sobre a primeira viagem missionária dos apóstolos em Atos 13 e 14. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, das portas abertas para a evangelização, eu quero compartilhar uma coisa que eu vi essa semana que me deixou muito alegre. Quando nós estávamos nos preparando para um culto, conversando com irmãos sobre como fazer um culto numa das nossas comunidades, quando queremos começar com os cultos presenciais ali na Jesus Redentor, ao final da reunião, um irmão nosso me disse assim: pastor, posso lhe dizer uma coisa? Pode. Quando o senhor falar, vou fazer o seguinte pedido. Não procure não falar em coronavírus ou política, mas fale aquilo que o senhor tem que falar. Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei muito contente. Nessa simples expressão, esse irmão nosso expressou uma grande sabedoria. A diferença dos dois reinos. O reino de Deus propriamente dito, que é a igreja, é o evangelho e a proclamação do evangelho. É para isso que a gente também se reúne como Liga de Leigos na hora do nosso estudo bíblico. E é isso que nós queremos conversar também em alguns minutos agora com vocês. Eu começo com um texto de Apocalipse 3:20, e eu me permito ler aqui na Bíblia a linguagem de hoje, quando o Cristo glorificado diz: escutem, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa e nós jantaremos juntos. É isso que Jesus faz na porta dos nossos corações com o Evangelho. Ele bateu a primeira vez na porta do nosso coração no nosso batismo e bate sempre de novo pela sua palavra. E nesse estudo bíblico ele também está na porta dos nossos corações, batendo, querendo entrar. Jesus quer continuar a andar conosco. Queridos irmãos, dito isso, assim, a título de abertura, eu passo para um outro texto bíblico da primeira carta aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 16, versículos 8 e 9, onde o apóstolo Paulo diz uma coisa muito importante sobre a permanência dele em Éfeso. O que ele foi fazer lá? E ele ficou um bom tempo em Éfeso. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Então, oposição ao Evangelho sempre existiu, sempre haverá, mas Deus abre portas. O apóstolo Paulo viu que as portas para o Evangelho estavam em Éfeso, e ali ele decidiu ficar não só alguns dias, meses, mas por alguns anos. Ele ficou um bom tempo em Éfeso para a evangelização. Eu agora passo para um outro texto de Atos, capítulos 13 e 14, entrando no assunto propriamente dito. Em Atos 13, 1-3, nós vimos dias atrás os apóstolos, o Paulo e também Barnabé, sendo preparados para aquilo que nós chamamos a primeira viagem missionária, quando eles foram enviados pelo Espírito Santo. As pessoas oraram com eles, impuseram as mãos, eles receberam todas as bênçãos do Espírito Santo e partiram para a luta, para a evangelização propriamente dita. E aí nós temos uma série de cidades citadas, uma pequena viagem de ida e uma pequena viagem de volta. Eles foram para Antioquia da Pisídia,
dali para Pafos, para Perge, e depois novamente eles retornaram a esta Antioquia da Pisídia. Eles foram também para Icônio, para Listra, para Derbe, e voltaram para a Antioquia da Pisídia. Agora sim, o que há em comum em todos esses lugares? O poder de Deus, a ação do Espírito Santo acompanhando a pregação do Evangelho, e paralelamente, em quase todos os lugares, a perseguição. Chama até a atenção como isso acontece sempre de novo. E isso nos lembra aquela palavra do apóstolo Pedro: não estranhem o fogo que está começando a arder entre vocês. Aonde o evangelho é pregado, ou ele é anunciado, ele também encontra oposição. Aliás, a primeira oposição é do coração humano, que tem que ser dobrado, vencido pelo Espírito Santo. Mas essas duas coisas andam paralelas. A pregação do Evangelho em todos os lugares e também sempre esta resistência. Mas os apóstolos, eles não desistiram, eles foram sempre em frente. Então vejam, eles foram enviados, capacitados, preparados e acompanhados pelo Espírito Santo, pregaram Cristo em vários lugares, sofreram perseguições, foram lançados na cadeia, foram açoitados, uma série de coisas, mas depois eles retornaram por essas cidades, onde fundaram pequenas igrejas, onde eles estabeleceram presbíteros, líderes para essas igrejas, organizaram as igrejas, e finalmente retornaram para Antioquia da Síria, de onde eles tinham sido enviados originalmente. E é isso que está em Atos 14, os versículos 25 a 28, esse retorno, esse regresso. Vejam que essa campanha missionária ela tem começo, ela tem a campanha propriamente dita, e ela tem um final, quando os apóstolos inclusive descansam. O pregador do Evangelho, o evangelista, o apóstolo, ele precisa desse momento também. Então, Atos 14, 25 a 28 diz assim: anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália, dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. O que Deus havia feito por meio deles. A obra não é humana e a glória não é humana. É Cristo que tem que ser glorificado. Isso aí lembra o João Batista, que disse certa vez: convém que ele cresça e que eu diminua. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. Ele, o Espírito Santo abriu a porta dos corações para o Evangelho. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Ficaram muito tempo agora em Antioquia da Síria, no norte da Palestina, de onde eles tinham sido enviados, e daí fizeram toda essa campanha, que é chamada de a primeira viagem missionária. Eu quero fazer mais algumas considerações aqui, considerações finais. A porta do Evangelho sempre esteve, está e estará aberta. Jesus prometeu: contra a minha igreja as portas, os poderes do inferno não prevalecerão. Mas ele também não prometeu que não haveria perseguição. A igreja sempre seria perseguida. Nós agora, nas nossas casas, estamos com as portas de certa forma fechadas. Nós estamos começando a reabrir gradativamente as igrejas também, a exemplo de comércio, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nessa semana estamos reiniciando os cultos presenciais. Quem puder fica em casa. Quem puder participar de um culto presencial também é muito bem-vindo. A igreja deve sempre recuperar e manter a sua visão missionária.
Jesus bate na porta do coração, como eu disse no início, ele entra no nosso coração, ele é a nossa vida, né? Mas esse Jesus também está para ser divulgado. Essa é a missão de Deus da qual a igreja participa. Nós estamos aqui no mundo pela graça de Deus para deixarmos a nossa luz brilhar, para proclamar os atos salvadores de Deus, como diz 1 Pedro 2, 9 e 10, pois nós fomos feitos povo de Deus, nós que não éramos povo de Deus. Agora, pela fé em Jesus Cristo, somos povo de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus e, como tais, como igreja, nós queremos ser sempre fiéis na nossa missão. É claro que nós também estamos aqui neste mundo. Nesse mundo nós vivemos, nós participamos da sociedade. Esta é a chamada mão esquerda de Deus, não o reino de Deus propriamente dito, que é o Evangelho, a igreja, mas também está tudo no comando de Deus. Então, como cristãos, nós vivemos na mão esquerda de Deus, na mão direita de Deus. Mas a atividade principal da nossa vida é ficarmos na fé em Jesus e sermos testemunhas de Jesus. Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo, nos assista, nos abençoe. Amém.